Olá, investidores, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Mesquita, o seu banker. Nesse vídeo eu vou falar de alguns indicadores econômicos, o que vem acontecendo na China, como isso está impactando o mercado. E para isso eu gostaria que você que está gostando dos vídeos do canal se inscreva, compartilhe com os amigos, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e assim saber quando eu publicar um novo vídeo. Eu estou gravando esse vídeo e pode ser que, quando esse vídeo for lançado lá no canal, as coisas tenham piorado, tenham melhorado, tenham continuado a mesma coisa. Acaba não importando. O que é mais importante é que vocês saibam o que aconteceu, o que está acontecendo e como isso influencia o mercado, como influencia a sua vida. Então, o primeiro ponto, para começar, quero falar um pouquinho da China. A China, como sabemos, é uma ditadura comunista. O governo consegue adotar as políticas que ele quer sem nenhuma interferência. E desde o final de agosto, o governo chinês declarou que o mercado imobiliário é para apenas moradias e não para especulação. Desde então, o governo chinês tem colocado políticas que influenciam diretamente a cadeia de preços dos imóveis, como também, claro, as empresas que estão ligadas nesse setor, e aí acaba contaminando outros mercados que fornecem ou produzem matéria-prima que é muito utilizado no setor de imóveis. Entrando um pouquinho no detalhe sobre o setor imobiliário lá na China. A China é um país relativamente pobre que vem enriquecendo ao longo do tempo e muito da forma da poupança das pessoas lá na China é no setor imobiliário. Então as pessoas, quando conseguem comprar o seu próprio imóvel, elas vão acumulando poupança para assim comprar o seu segundo, terceiro imóvel e obter renda, seja vendendo esse imóvel ou com aluguel. Parece um país muito distante daqui chamado Brasil, não é verdade? Pergunta para o seu avô, para aquele parente mais velho da sua família, se ele já fez algum negócio com imóveis, por exemplo, pergunta para ele qual é o melhor investimento, muito provavelmente ele vai dizer que é imóvel e que ele só lida com imóvel. Essa questão do mercado financeiro, investimentos em ações e outros ativos é muito recente, de 5, no limite 10 anos para cá, vamos colocar assim aqui no Brasil. Mas voltando lá para a China, então o mercado imobiliário está relativamente muito forte na poupança do investidor chinês. Cerca de 80% do patrimônio, da poupança da família, vem do setor imobiliário. Além disso, o setor imobiliário é muito representativo no PIB da China. Cerca de 15% do PIB da China é ligado ao setor imobiliário também. Isso é muito importante. Com essa nova política do governo chinês, necessariamente, pela representatividade desse setor, o PIB acaba sendo impactado também, e aí, como eu mencionei, as empresas que estão ligadas a esse setor. Um dos receios do mercado nesse momento é sobre a Evergrande, uma das maiores incorporadoras da China. Ela declarou que não vai pagar os juros da dívida que ela emitiu. Então, uma empresa pode emitir uma dívida, já falei disso no canal, aqui no vídeo que eu falei sobre debêntures, CRI, CRAS. Empresas podem emitir dívidas e aí ela paga os juros para o investidor. A Evergrande é uma dessas empresas que emite, claro, lá na China, nos Estados Unidos, esses bonds, esses títulos e paga os juros para o investidor. E eles declararam que não vão pagar os juros que estão para os investidores receber na semana que vem. Quando esse vídeo sair, ou já foi pago, se eles mudaram de ideia, ou de fato não foi pago. As ações da empresa vêm se desvalorizando fortemente no mercado pelo receio de a empresa acabar falindo. Por que a empresa não pagaria os juros dos títulos? Provavelmente porque ela não tem caixa com essa interferência do governo. Entretanto, o governo deve interferir, com certeza, pela representatividade do setor na economia e também devido ao medo de isso se alastrar para demais mercados. Afinal, a empresa tem dívidas não só com bancos chineses, mas também com bancos ao redor do mundo. Isso não seria nada bom, tanto para a economia chinesa como para a economia global. Então eu vou trazer aqui para vocês, dado que eu dei esse contexto do que o governo está pensando, o que o mercado imobiliário chinês representa lá na China, eu vou trazer aqui, por exemplo, os dados de
aumento dos preços das novas casas lá na China. Vocês podem ver que já vem caindo desde 2019 o preço dessas novas casas, porque a economia chinesa vem desacelerando já há algum tempo. Eu vou trazer o gráfico aqui também, e chegou aqui num patamar de aproximadamente 4% o aumento do preço dessas novas casas. Então o preço continua crescendo, só que crescendo cada vez mais numa menor velocidade. Tá? Isso acaba sendo uma das formas que o governo quer fazer, né? Com que esse preço de imóveis acabe ficando estável ou crescendo muito pouco, de novo por conta dessa política que eu mencionei. Casa não é para especulação, casa é apenas para moradia. Então o governo quer que cada vez menos pessoas comprem imóveis, seja para aluguel, seja para venda futura, e aí, claro, quer vender no maior preço possível. Para obter esse lucro, o governo quer que as pessoas comprem imóveis apenas para morar. Então é isso que está pegando no mercado nesse momento. E aí, é claro, a China hoje é o maior motor do mundo, é a economia que mais vem crescendo mesmo com essa desaceleração, junto, claro, com outros países, mas o volume de pessoas na China é muito significativo, uma das maiores populações do mundo. Então, por conta também do setor de imóveis ser um dos mais representativos lá, o minério de ferro, a maior demanda do mundo hoje é da China. O preço do minério de ferro subiu de uma maneira gigantesca desde a pandemia. Eu vou colocar aqui no gráfico para vocês. Vocês podem ver que ele estava mais ou menos estável desde 2017, com alguns picos ao longo desse período, mas aí depois veio a pandemia, as commodities ficaram estáveis e depois aceleraram. Estavam ali no patamar de 80 e subiu numa grande velocidade até bater $220 a tonelada. Ainda esse ano ali por volta do mês de final de junho, começo de julho. Isso por quê? Porque todas as economias pararam, todas as economias se fecharam por conta do coronavírus, e era esperado que, com as economias reabrindo, as economias voltando ao normal, commodities é a base de tudo, a demanda seria altíssima, de fato vencendo. E aí subiu então o preço para $200 a tonelada. E é claro, a China, como uma das maiores compradoras, eles estão buscando forçar esse preço baixar. Como eles podem fazendo isso? Esse desestímulo ao crescimento do setor imobiliário é um deles, um dos mais significativos. Procure também no YouTube, vocês vão ver, eu não vou colocar aqui no vídeo, existem vídeos mostrando lá na China imóveis já construídos, só que ainda não finalizados, já numa fase avançada de obra, sendo colocado abaixo. Porque para o governo chinês vale mais a pena você destruir esse imóvel do que acabar continuando a construção e movimentando o preço de minério e assim por diante. Então, para você ver como está funcionando as coisas lá na China, são vídeos impressionantes. Eu vou até colocar aqui na descrição para vocês darem uma olhada, porque eu nunca vi coisa do tipo. E aí, é claro, o minério de ferro desacelerando, o Brasil tem, para quem não sabe, uma das maiores empresas produtoras de minério, exportadoras do mundo, que é a Vale do Rio Doce. A Vale teve esse boom também no minério de ferro, do preço das suas ações, e agora vem sofrendo também por conta disso. Vou colocar aqui no vídeo para vocês. Tá aqui, a linha azul é o preço do minério de ferro, e a linha verde, laranja, é o preço das ações da Vale. Você vê que tem uma correlação muito grande, afinal a maior linha de receita da Vale é minério de ferro. Então você vê que o preço da ação da Vale começa a cair exatamente quando o preço do minério de ferro começa a desabar, e o preço das ações da Vale vem sofrendo já há algumas semanas. Mostra como o mercado é eficiente, né? O minério começa a cair, a ação da Vale começa a cair. Então é tudo muito dinâmico. O que eu quero trazer aqui para vocês também é que isso acaba impactando também outros mercados. Claro, se o setor imobiliário da China é tão representativo, que está com certeza afetando o minério de ferro, isso tende a afetar, claro, também a economia chinesa em outros pontos.
Eu vou trazer aqui os dados da produção industrial para vocês darem uma olhada. Vocês podem ver que parece uma linha bem reta, desde 2015 até 2019, com uma leve tendência de baixa, e aí veio a pandemia ali no começo de 2020, depois as coisas vão retomando, tem uma demanda reprimida ali no começo desse ano, aquele ponto que sobe ali acima de 30 pontos, né, quando a economia de fato reabre, e depois volta à tendência de baixa e chega no menor patamar ali no resultado de julho agora de 2021, agosto de 2021. Então isso mostra que a economia vem desacelerando lá na China também na sua produção industrial. Os indicadores econômicos, eles acabam sendo a forma mais eficiente de você ver qual é a tendência de vir o PIB de determinado país, como que está andando o consumo, a produção das empresas, para você ter mais ou menos uma projeção do PIB e saber se o país está caminhando bem, se tende a crescer, se a renda das pessoas vão crescer e assim o país ir se desenvolvendo ao longo do tempo e crescendo, a população ir ficando mais rica. Um outro dado que é super significativo no mercado é o dados de varejo. Eu vou colocar aqui como que está o dado de varejo lá na China. A tendência segue bem semelhante à produção industrial, então uma linha reta com uma leve tendência de baixa antes da pandemia, onde tudo cai, e aí depois volta ali no começo de 2021 com as economias reabrindo e depois volta a tendência de baixa, e o dado de agosto foi muito fraco lá na China, esses dados de varejo. E o mais importante para os dados econômicos, é isso que eu quero trazer agora e vou mostrar isso nessa próxima imagem. O que importa não é o dado que veio, mas sim como veio esse dado de acordo com a projeção que economistas fizeram no mercado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a imagem que vai ficar até mais claro do que eu dar já diretamente o exemplo. Vocês podem ver aqui que a projeção desse último dado era um crescimento no varejo de 7%. E o dado veio apenas de 2,5%. Então isso mostra que o dado em si, ele é importante, mas a projeção diz como o mercado vai ler esse dado. Se o mercado tivesse projetando um resultado pior do varejo, ou seja, 1% de crescimento, por exemplo, poxa, ok, o mercado já estava esperando um dado ruim, mas se viesse esse mesmo 2,5% que veio, seria maravilhoso, excelente, porque estava sendo previsto algo muito pior e veio melhor. Só que nesse caso foi o contrário, o mercado esperava um crescimento de 7% no varejo, que é significativo, e veio apenas 2,5%. Então, isso que é o mais importante quando vem um resultado. Isso seja também um resultado para baixo. Por exemplo, no Brasil, no ano passado, a projeção de PIB do Brasil chegou a ser de menos 6% por conta da pandemia. E foi menos 4,5% o ano passado, o PIB do Brasil. Crescemos? Não, né? Variamos para baixo o PIB 4,5% e a expectativa era de 6%. Então, mesmo crescendo negativo em 4,5% foi uma excelente notícia, porque poderia ser ainda pior. Então, esse é o ponto importante dos dados econômicos. Não o resultado em si, mas sim comparar o resultado com a projeção. E aí, como eu mencionei, pessoal, a China já vem crescendo mais lentamente nos últimos anos e agora com essa política do governo, espera-se que ela vá desacelerar ainda mais. Eu vou trazer aqui o dado do PIB da China, é um dado trimestral. Vocês podem ver que eles cresceram bastante logo após ali a pandemia, por conta dessa demanda retraída, tudo fechado. Depois voltou mais ou menos a média que eles vêm crescendo nos últimos trimestres, na casa de 2, 2,5%, e agora esse último dado também já bem mais baixo do que vinha acontecendo no pré-pandemia. Esses dados então impactam diretamente no PIB, que é o último resultado sempre divulgado pelo governo, que leva em consideração tudo: produção industrial, vendas, varejos, serviços e assim por diante.
Bom, pessoal, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Queria trazer então o que está acontecendo lá na China de forma bem superficial, como a política do governo acaba afetando diferentes mercados, que acabam afetando até mesmo empresas aqui no Brasil por conta de nós sermos os maiores exportadores para a China. A China hoje é o nosso maior parceiro comercial e é claro, tudo que acaba acontecendo por lá vai nos refletir diretamente aqui. Então, indicadores econômicos são muito importantes, é isso que faz o mercado se movimentar no curto prazo. Se você gostou desse vídeo, considere fortemente se inscrever aqui no canal, divulgue esse vídeo com os amigos, divulgue esse vídeo com familiares, tenho certeza que esse tipo de vídeo vai agregar bastante no conhecimento de todos vocês e na tomada de melhores decisões. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.